E meu irmão, boa noite para todos, né? E é um prazer a gente poder estarmos juntos louvando o Senhor nessa quarta-feira, né? Mesmo através da adoração ao Senhor, através da live, mas é uma alegria a gente poder estarmos juntos adorando o Senhor. E nós vamos louvar ao Senhor com um cântico, né? Reina em mim, que realmente Deus, através de Jesus Cristo, o Espírito Santo, possa estar reinando em nossas vidas e através das nossas atitudes, através das nossas ações, e principalmente através da nossa fé, né? E da nossa adoração ao Senhor. Estaremos louvando ao Senhor.
todas as situações, né? Independente do que vivemos, do que passamos, mas Ele está ao nosso lado, né? Sempre conosco, nos fortalecendo, nos sustentando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ei, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Eu quero convidar você a meditarmos na palavra de Deus, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 1 ao verso 6. Observe, por gentileza, o que diz a palavra bendita e gloriosa do nosso Deus. Diz bem assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E, contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Curva sua fronte, vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Deus bendito, Pai amado, estamos diante da Tua palavra que foi lida, será exposta. Pedimos sabedoria, graça, entendimento, discernimento, percepção, clareza. Ilumine a nossa mente para que possamos compreender o ensinamento que a Tua bendita palavra traz ao coração de cada um de nós. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, quando nós estamos aqui diante do capítulo 5 de 1 Coríntios, nós vamos notar que está sendo tratado aí o exercício da disciplina na igreja. Mas quando nós fechamos o zoom e começamos a observarmos esses 6 versos, nós temos algumas clarezas mostradas para nós no texto que estamos apreciando. No capítulo 5, Paulo fala sobre a doutrina da disciplina na igreja. Esse não é um assunto fácil e nem tampouco popular, mas uma coisa é certa, é um assunto necessário, onde não há correção, onde não há disciplina, não há amor responsável. O fracasso da disciplina hoje pode ser explicado em parte por estarmos ligando o alarme contra o incêndio depois que o fogo já alastrou. Lembra-se do sacerdote Eli, que julgou Israel 40 anos. Ele é denunciado por honrar mais seus filhos do que a Deus, conforme nos diz a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 2, verso de número 29. O amor de Eli por Ofne e Finéias, seus filhos, foi talvez um amor intenso, mas não responsável.
por isso seus filhos se perderam. Lembra-se de Davi? Ele amava os seus filhos. Ele foi capaz de chorar amargamente com a morte de Absalão, mas não tinha disposição de discipliná-lo de maneira correta. Somos informados que Davi nunca contrariou seu filho Adonias, conforme nos diz a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 1, verso de número 6. Uma das marcas da verdadeira igreja é a correta aplicação da disciplina bíblica. Precisamos olhar para esse assunto com muito cuidado, muito zelo, porque, via de regra, a questão da disciplina tem sido mal empregada na Igreja de Deus. Há dois extremos perigosos quanto à questão da disciplina na igreja. Ela é aplicada com displicência ou com rigor desmensurado. Em alguns lugares, os líderes fazem vista grossa ao pecado, tolerando ou passando por cima de situações que trazem desonra ao nome de Deus e escândalo aos olhos do mundo. Esse foi o erro da igreja de Corinto, que estamos apreciando aqui no texto em tela. Mas existe também o risco de se aplicar a disciplina sem amor e com rigor, e um rigor excessivo, proibindo até mesmo aquilo que a palavra de Deus não condena. Muito da disciplina que é aplicada nas igrejas hoje é aplicada em cima de usos e costumes e não em questão vitais de desobediência, de rebeldia, e de uso da disciplina não pode ser abusivo. Ricardo Gondim, no seu livro É Proibido, narra uma história muito triste de um pastor que tinha um ministério reconhecido e tomava conta de várias igrejas. Certo dia, recebeu em casa vários obreiros para uma reunião de liderança. Enquanto conversava animadamente com os líderes, sua esposa chegou e interrompeu a reunião, sussurrando em seus ouvidos algumas palavras. A nossa filha cortou o cabelo. O pastor imediatamente deixou os obreiros na sala, dirigiu-se ao quarto da filha, tomado por fúria. Sua filha, de 18 anos, havia tosado as pontas do cabelo. O pastor, irado e sem qualquer controle emocional, vociferou para a filha assustada. O que é que você quer fazer comigo, menina? Você quer destruir o meu ministério? Bruscamente, arrancou o cinto da calça e começou a bater na filha descontroladamente, deixando vergões ensanguentados no corpo dela. Após castigá-la com os açoites, olhou para ela e disse: enquanto você estiver debaixo do meu teto, eu não tolero tamanho insulto e tão grave pecado. Depois dessa vergonhosa cena, deixou a filha machucada no quarto e voltou para a reunião para tratar dos assuntos da igreja. 15 minutos mais tarde, sua esposa voltou novamente, agora desesperada, para lhe dar outra notícia. A moça de 18 anos havia jogado álcool em si mesmo e incendiado o próprio corpo. Para espanto do pastor,
Meia hora depois, sua filha estava morrendo em um pronto-socorro de um hospital. Esse é o tipo de disciplina que não tem base na Bíblia. Muitas vezes se aplica uma disciplina rigorosa, sem amor, condenando uma prática que não passa de usos e costumes. Vamos observar algumas lições importantes nesse texto que estamos apreciando. Quando nós notamos o verso 1, nós vamos ver que a igreja está numa cultura em decadência. Note, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. A igreja está inserida numa cultura em plena decadência. Essa não era apenas uma realidade da igreja de Corinto, mas também é a condição da igreja moderna, contemporânea. A igreja é uma contracultura dentro de uma cultura decadente. A sociedade secular não conhece os princípios de Deus, não ama os valores absolutos de Deus, nem está tampouco sujeita à lei de Deus. Eu quero destacar aqui, vamos destacar algumas coisas aqui para o nosso crescimento dentro da palavra de Deus. Nesse mesmo verso 1 que nós acabamos de ler e relemos, nós vamos notar vamos notar a sensualidade desregrada. Corinto, para entendermos mais acuradamente, era uma cidade moralmente decadente. Em matéria sexual, os pagãos não conheciam o significado da castidade. Os cristãos eram como uma pequena ilha de cristianismo rodeado por todos os lados por um mar, um oceano grandioso de paganismo. Em Corinto estava um dos principais templos dos cultos gregos. Ali ficava o templo de Afrodite, a deusa grega do amor e do sexo. Nesse templo havia cerca de 1000 prostitutas cultuais que prestavam uma espécie de serviço litúrgico àquela divindade pagã por meio da prostituição. A libertinagem e a promiscuidade prevaleciam ali na cidade de Corinto. Aquelas prostitutas desciam do templo para o cais, onde navios aportavam e mantinham relações sexuais com os marinheiros que chegavam diariamente de todas as localidades, de todas as partes do mundo. Da cidade de Corinto se levantava o mau cheiro da prostituição, de toda sorte de degradação sexual. Lá em Corinto também ficava o maior monumento de Apolo, uma figura que expressava a beleza do corpo masculino e sugestionava o povo à prática do homossexualismo. Corinto era uma cidade profundamente marcada pela homossexualidade. E Paulo testemunha que muitos membros da igreja haviam sido arrancados das garras do homossexualismo pelo poder do evangelho, conforme você vai notar no capítulo 6, verso 9 e 10. Mas uma outra coisa que eu quero destacar, e aqui eu quero abrir o zoom em 3 níveis de degradação. Note comigo, eu vou ampliar um pouco aqui o contexto posterior do texto que nós estamos lendo, no verso 9 e 10. Ouça por gentileza, diz assim: já em carta vos escrevi
que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Corinto era uma cidade marcada pelo adultério e até mesmo pela chantagem sexual dentro do casamento. Você vai notar isso no capítulo 7, verso 3 ao 5. A sensualidade desregrada era, de certa forma, o pano de fundo desse grave escândalo dentro da igreja. E aqui notamos algumas coisas. Há um aspecto que precisamos ressaltar. Veja o que esse servo de Deus que está entregando essa carta diz. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo, como nós lemos no verso 9 e 10. Você percebe aí 3 níveis de degradação. O pecado contra si mesmo é o pecado da impureza. O pecado contra o próximo é o pecado da avareza e do roubo. E o pecado contra Deus é o pecado da idolatria. Veja que a sociedade de Corinto não tinha referencial em relação a si mesma, em relação ao próximo e em relação a Deus. Era uma sociedade sem rumo, sem absolutos, sem princípios basilares. A igreja vivia uma cultura de plena decadência. Esse mesmo verso 1 vai descrever para nós o que ocorre quando o pecado invade a igreja. Deus chamou a igreja do mundo para influenciar o mundo e ser luz no mundo. O grande problema é quando a igreja é seduzida e influenciada pelo mundo a ponto de perder sua influência e seus valores. Era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Notem alguns negritos que eu quero te apresentar aqui. Primeiro, Paulo denuncia o pecado do incesto aqui nesse verso. O incesto é condenado pela lei de Deus, conforme Levítico 18, verso de número 5. Um homem estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai. E a igreja, em vez de disciplinar esse faltoso, se orgulhava dessa loucura. Não podemos saber, à luz desse texto, se a mulher ainda estava casada com o pai desse rapaz, ou se já o havia deixado, ou mesmo se era viúva do seu pai. De qualquer maneira, havia um preceito na lei de Moisés, que um homem não podia se deitar com a mulher de seu pai, fosse ela sua mãe ou madrasta. Tanto a lei rabínica quanto a lei romana também proibiam tais casamentos. Isso era abominável aos olhos de Deus. O tempo presente do verbo possuir enfatiza a possessão contínua. Eles estavam vivendo como marido e mulher sem estarem casados. O verso 1 também vai mostrar para nós que o incesto violava os próprios princípios do mundo. A imoralidade porneia, denunciada por Paulo nesse versículo 1, não é apenas o adultério, mas sobretudo o incesto. Paulo recrimina a igreja e
denuncia o pecado de incesto desse jovem, dizendo que nem os pagãos ousavam cometer tamanha torpeza. Paulo diz que o incesto é condenável, não apenas pela lei de Deus, mas também pelos princípios do mundo. Diz o apóstolo: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, como diz o verso 1. Nem mesmo a sociedade frouxa e permissiva de Corinto aprovava esse pecado de incesto. Nem mesmo a sociedade permissiva e promíscua de Corinto estava acostumada com esse tipo de pecado de um homem chegar a possuir a mulher de seu próprio pai. Por que é que Paulo denuncia o homem e não a mulher? Embora o texto não nos deixe claro isso, mas todos os intérpretes praticamente aceitam o fato de que Paulo não está censurando essa mulher porque ela não era membro da igreja. Ainda era uma pagã e não fazia parte da família da fé. A disciplina eclesiástica não é para os de fora da igreja. A igreja não tem jurisdição sobre aqueles que não fazem parte da família da fé. Disciplina é para os membros da igreja. Paulo diz: os de fora, porém, Deus os julgará. Capítulo 5, verso 13, está escrito isso. Cabe-nos julgar aqueles que estão dentro da igreja, são membros da igreja. O que Paulo mostra nesse versículo é que o crente, quando peca, peca contra uma luz maior. O pecado do crente é um pecado mais hipócrita, mais danoso e mais condenável. Quando um crente peca, está pecando contra o conhecimento. O crente sabe que o pecado é errado, reprovado por Deus e danoso à saúde espiritual da igreja. Portanto, quando um crente se entrega ao pecado, o julgamento sobre ele será mais severo. Quando nós olhamos para o versículo 1, 2 e o 6, no mesmo cenário, nós vamos ver a atitude errada da igreja em relação ao pecado. Se não, notem comigo. 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Verso 2. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. E o verso 6 diz: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo destaca aqui algumas atitudes erradas em relação ao pecado. Notamos aqui que ele parte do verso 1 destacando que sobre o cenário de fazer concessão ao pecado. Duas coisas estão provocando tristeza no apóstolo Paulo. Primeiro é o fato da concessão ao pecado. Um membro da igreja chegou a ponto de cometer um pecado pior do que o pecado cometido no mundo. No entanto, a maior tristeza de Paulo foi a reação e a atitude da igreja em relação ao pecado do jovem incestuoso. Diz Paulo: e contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou, como vimos aqui no verso 2. Outra coisa que nós vamos notar é o episódio de não lamentar, nem tampouco chorar pelo pecado. O grande problema que Paulo viu na igreja foi que os crentes
não lamentaram o grave pecado de incesto cometido por esse moço. A palavra grega pentém, lamentar, aqui é a palavra chorar, o choro amargo de um funeral. Paulo está dizendo como vocês choram nos funerais. Deveriam também chorar pelo pecado. Esse pecado deveria provocar em vocês uma dor tão aguda, uma dor tão forte quanto a dor que vocês enfrentam na hora do luto. Porém, em vez de chorar, a igreja estava ensoberbecida. Ela se avaliava e dava nota máxima a si mesma. Julgava-se uma igreja de mente aberta, onde as pessoas tinham plena liberdade e nenhuma espécie de restrição. Nada de imposições, nada de regras, nada de princípios, nada de fiscalizar a vida alheia, diziam eles. Hoje também, nós só choramos nos funerais, mas não derramamos nenhuma lágrima pelos escândalos, pelos estragos que o pecado faz no meio da igreja. Notamos aqui também, quando apreciamos o verso 2 e o verso 6, um episódio que é ficar ensoberbecido pelo pecado. O que estava acontecendo é que a igreja não apenas tolerava o pecado, mas também estava vaidosa por causa dele. Paulo reprova a igreja dizendo: não é boa a vossa jactância, no verso 6. Que coisa estranha nessa igreja. Ela não estava neutra, nem indiferente em relação ao pecado, mas ensoberbecida e jactando-se por causa desse pecado. A nossa sociedade, de modo semelhante à sociedade de Corinto, não tolera absolutos. Cada um quer viver a sua vida. Cada um na sua. Cada um no seu quadrado. Cada um cuida das suas coisas. Cada um é dono das suas decisões. Cada um faz as suas escolhas. O mundo é plural. O mundo é relativo. Nesse mundo, a disciplina está cada vez mais difícil. Você chama a atenção de um membro faltoso da igreja e ele diz: eu não quero que ninguém me incomode. Sou dono da minha vida e não permito que ninguém, absolutamente ninguém, interfira nas minhas escolhas. Se vocês não estão satisfeitos com a minha conduta aqui, eu vou para outra igreja. E o pior, na outra igreja, esse membro faltoso, sem nenhum sinal de arrependimento, é recebido, e não apenas recebido, mas é recebido com festa. A igreja acha que está crescendo. Mas outra coisa, quando nós olhamos e nos atemos no verso 2, vamos notar que o que estava acontecendo ali era não aplicar a disciplina. Paulo mostra à igreja que a concessão ao pecado é uma atitude errada. Em vez de estarem chorando e lamentando pelo pecado, eles estavam soberbecidos. Por causa da atitude errada da igreja, ela deixou de aplicar a disciplina ao membro faltoso. E não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou, verso 2. Sempre que a igreja tem uma visão equivocada do pecado, ela falha na aplicação da disciplina. Nos atendo no verso 6, nós vamos ver a gravidade, o perigo do pecado na igreja. Qual é o perigo do pecado na igreja? Eu quero destacar aqui algumas coisas. Primeiro, a contaminação interna. Paulo diz: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda?
Verso 6 deixa isso explícito, claro. Paulo usa aqui a figura do fermento. Um pouco de fermento tem a capacidade de penetrar em toda a massa e fazer toda a massa crescer. O fermento penetra e influencia toda a massa. Paulo está dizendo que o pecado tem o mesmo efeito do fermento. A tolerância com o pecado dentro da igreja tem o mesmo efeito do fermento. Assim como o fermento, o pecado também vai penetrando, vai se enraizando, se infiltrando, influenciando e contaminando toda a massa. Às vezes, pensamos o contrário. Uma laranja podre num saco de laranjas saudáveis pode apodrecê-las todas. Contudo, as laranjas saudáveis não poderão restaurar a laranja apodrecida. Se a questão do pecado não for tratada de maneira correta, esse pecado vai contaminar e fermentar toda a igreja. Paulo diz que o pecado é sobremaneira maligno e ele pode contaminar toda a massa. Fala e trata desse assunto em Romanos capítulo 7, verso número 13. Outra coisa que nós vamos notar, e a gente precisa lançar a mão do contexto posterior, é o enfraquecimento externo. E o contexto posterior, eu quero pegar aqui o verso 7, que diz assim: lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Paulo diz isso com alto e bom som, com a clareza plena: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O que Paulo está dizendo? Pergunto eu para o seu coração. O que ele está dizendo é que aqueles irmãos convertidos em Cristo eram massa sem fermento. Portanto, eles deviam lançar fora o velho fermento que estava ameaçando a igreja. Por que é que a igreja deveria jogar fora o velho fermento? Porque quando a igreja tolera o pecado, ela perde a santidade. A igreja perde a autoridade. A igreja perde o poder. O pecado, meu querido, minha querida, destrói o testemunho da igreja. Que Deus nos ajude a tratar deste assunto tão sério com o discernimento que ele requer. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, Pai amado, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o santo e poderoso nome do Senhor. Graças te damos pela tua palavra lida e exposta, que falou e trouxe instrução para as nossas vidas. Bendito é o teu nome. Nos ajude a olhar para a tua palavra, buscar do Senhor entendimento pleno e praticá-la para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fazer amigos, celebrando a vez que nos uniu. Como foi bom te conhecer, que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos e irmãos. Ei, gente, como vocês estão? Quero dizer que eu tô morrendo de saudade e eu venho aqui dar um recadinho pra vocês.
Domingo que vem, dia 23 de agosto, às 9 horas da manhã, nós voltaremos com a nossa escola bíblica dominical. E tem uma galerinha aqui que tem um recado importante para vocês. Esperamos você na EBD!